dia. Eu estou muito contente de poder conversar um pouquinho com você hoje e estava querendo falar para você de uma pergunta que tem estado assim na minha mente. A pergunta é: quem me tocou? E quem fez essa pergunta foi Jesus. O texto está lá em Lucas 8, no versículo 45. E Jesus fez essa pergunta para aquela mulher que estava com hemorragia há 12 anos. E eu acho que agora, nessa época em que a gente está passando por essa quarentena, a gente consegue compreendê-la um pouquinho melhor, né? Ela é uma mulher que estava em isolamento social por todo esse tempo, 12 anos. Imagine como que não deve ter sido para ela, né? A gente com 1 mês, 2 meses, sem saber quanto mais tempo a gente vai estar nessa situação, a gente já começa a ficar desesperada. E ela passou 12 anos. Mesmo assim, um dia ela decide sair de casa, né, com todo o constrangimento, talvez com vergonha, talvez com medo, tensa, porque ela estava naquela situação sem poder visitar os amigos, sem poder deixar que eles a vissem, porque era desagradável, sempre sangrando, né? E com tantas limitações, ela já tinha procurado todos os médicos que ela podia e ela gastou todo o dinheiro dela tentando descobrir uma solução para aquele problema e não conseguiu. Então ela estava numa situação de pobreza mesmo, né? Sem poder comprar seus próprios alimentos, sem poder trabalhar, dependendo da misericórdia, da compaixão dos outros. E nesse dia ela sai e ela se depara com uma grande multidão. Uma multidão enorme de pessoas tentando chegar no mesmo lugar, e eu fico imaginando que é um pouquinho parecido com a nossa multidão durante essa quarentena, só que a nossa é dentro de casa, né? A gente tá assim sendo atropelado por notícias na TV, propagandas de produtos, shows gratuitos, pessoas falando com a gente no WhatsApp, em videoconferências, tendo que trabalhar ao mesmo tempo, muitos de nós, crianças para dar atenção. Então é realmente como se fosse uma multidão. Nada disso é ruim, tudo isso é muito bom, todas essas ofertas são saudáveis, mas quando elas vêm todas ao mesmo tempo, realmente deixa a gente assim em situação complicada, como dessa mulher. Ela estava naquela multidão, mas ela tinha um único pensamento na mente dela: ela queria chegar perto de Jesus. E ela atravessa toda aquela barreira e ela monta uma estratégia, porque não era fácil no meio de tudo aquilo encontrar com Jesus. Então ela vai por trás dele e ela decide tocar na barra da capa de Jesus. E foi o suficiente. Assim que ela toca na capa de Jesus, ela é imediatamente curada. E é impressionante, eu fico pensando que tocar em Jesus faz isso mesmo, traz uma transformação enorme, né? E para a vida daquela mulher tinha sido resolvido o problema dela. E ela não queria atenção, ela estava procurando mesmo ser discreta, né? E podia ter saído correndo para a casa dela e viver a vida dela, mas só que Jesus parou tudo e quis saber quem era aquela pessoa, quem foi que me tocou. E eu fico pensando, né, em meio de toda aquela, você vai ver em Lucas 8 que esse texto divide duas situações: a pressa de Jesus para ter que ir lá socorrer a filhinha de Jairo, que estava entre a vida e a morte, só que ele deixou porque ele sabia que depois ele ia cuidar dessa situação. E ele para sem pressa e dá atenção para essa mulher e a ouve. Uma mulher pobre, uma mulher sem condição nenhuma para se defender, Jesus para e a ouve. E eu fico pensando que quando Deus toca a gente, às vezes a gente fica tão empolgado, a gente sai correndo mesmo com aquilo ali, e às vezes Deus quer mais pra gente, Ele quer falar mais, Ele quer tocar mais. E eu fico pensando o quanto que Ele não quer usar esse tempo em que a gente está um pouco mais reservado para fazer mais na nossa vida. Talvez liberar perdão no nosso coração, né? Pessoas que a gente está magoado há muito tempo. Talvez, como ele fez ali aquela curetagem naquele problema da mulher, da hemorragia, ele também quer fazer uma curetagem na nossa vida para que a gente tenha conforto
né? E pare o sofrimento com perdas que a gente já teve ou que a gente está tendo nesse momento. Que o consolo dele seja profundo nas nossas vidas. Talvez ele queira trabalhar nos nossos medos, né? Pelo amanhã, o que vai acontecer comigo, e ele quer usar esse tempo agora para falar ao nosso coração e tantas outras áreas que ele está parado ali, sem pressa, e ele quer que a gente fique mais um pouquinho com ele. E como fazer isso em meio a tanta coisa que acontece ao nosso redor? Eu só sei que o que eu estou pensando é que quando acabar essa quarentena e ele fizer a mesma pergunta, quem me tocou nesse tempo? Eu quero muito que ele diga, como ele fala no versículo 46, a Clenir me tocou e de mim saiu poder para ela. E que ele possa dizer a mesma coisa sobre você, que ele fale o seu nome, né? E que ele diga carinhosamente, como ele falou para essa mulher no versículo 47, ele diz: minha filha, vá em paz, vá para agora seguir sua vida com tranquilidade. Então, se ele perguntar isso depois dessa quarentena, que ele possa dizer: meu filho, minha filha, de mim saiu poder para você e houve cura, e nós vamos poder seguir a nossa vida. Um bom dia para você. Um abraço.